Olá pessoal, eu me chamo Diana Azevedo, sou professora do Departamento de Engenharia Química desde 1993. Desde esse tempo também venho atuando, ou tentado atuar fortemente em ensino e em pesquisa particularmente. Essa é a razão provavelmente desse programa aqui. Em 94, um ano após o meu ingresso, juntamente com o professor Sérgio Loureiro Cavalcante, nós fundamos o GPSA, o Grupo de Pesquisa em Separações por Adsorção, que ao longo dos últimos anos creio que tem dado um contributo importante para o desenvolvimento do departamento, do curso de graduação e do programa de pós-graduação. Particularmente a minha atuação dentro desse grupo nos últimos 5 anos tem sido mais voltada para o laboratório em que estamos aqui, o Laboratório de Pesquisa em Adsorção e Captura de CO2, o LPA-CO2. Nesse laboratório, no LPA-CO2, como o próprio nome indica, o nosso trabalho de pesquisa é muito voltado para aplicações de separação e de armazenamento em fase gasosa. Então, bem no início do grupo de pesquisa GPSA, até por conta do custo associado a essa pesquisa, nós desenvolvíamos pesquisa eminentemente em fase líquida. A partir de 2001, a gente começou a fazer pesquisas sobre a adsorção com uma tecnologia de armazenamento de gases, e aí no caso era armazenamento de gás natural, e fomos nos capacitando para desenvolver a pesquisa que atualmente é o carro-chefe aqui do laboratório, que diz respeito à separação do gás carbônico nos seus vários cenários de emissão, desde os gases de combustão até ao upgrade de biogás, a purificação de gás natural, entre outras aplicações. Com a importância da adsorção na engenharia química, na verdade a adsorção é nada mais nada menos do que uma operação unitária. Uma operação unitária que envolve, obviamente, transporte de massa, mas associado a isso também transporte de energia, já que a adsorção é um fenômeno exotérmico. Então, quando ela ocorre, eu preciso ter mecanismos para dissipar esse calor, para aproveitá-lo de maneira eficiente, e o contrário também, quando eu vou dissolver para recuperar algo que eu adsorvi em outra etapa do processo, eu preciso fornecer energia ao processo. Então, dando essa visão muito para o aluno de graduação, ela é uma operação unitária como é a destilação, como é a extração sólido-líquido, a extração líquido-líquido, com suas vantagens e com suas desvantagens. E uma das grandes vantagens dela é que normalmente ela é muito competitiva, é muito vantajosa em aplicações em que a destilação falha. Vou citar apenas o exemplo que deu início a todo o trabalho de pesquisa do GPSA, que é a separação dos isômeros C8, parachileno, metachileno, ortochileno e dietilbenzeno. Essa separação, como vocês podem imaginar, é muito pouco eficiente por destilação, já que todos são isômeros e têm pontos de ebulição muito próximos. Já quando você usa a adsorção, com um material conveniente, você pode chegar a uma retenção seletiva do parachileno em relação aos demais componentes. Então, em muitos casos, a adsorção entra como uma operação unitária com características superiores às clássicas que existem. Minha pesquisa atual basicamente tem a ver com processos de separação do gás carbônico. Não está restrita a isso, mas se a gente pudesse falar sobre uma linha de pesquisa mais importante, seria isso. No início, nós começamos com estudos bastante fundamentais. Então, a partir de adsolventes clássicos, como é o caso das eólicas, os carbonos ativados, nós fomos introduzindo modificações mínimas para superar algumas das desvantagens desses adsolventes nas aplicações de captura de CO2. Que desvantagens são essas? Normalmente esses materiais não são seletivos o suficiente, então você precisa usar uma grande quantidade para uma mesma separação que por outra tecnologia seria mais econômica, e esses materiais costumam perder sua capacidade quando a temperatura aumenta na presença de umidade, que é tudo que acontece nos processos de combustão. Nós começamos introduzindo pequenas modificações nesses materiais e verificando se essas modificações eram eficientes em superar as dificuldades que eu apontei. No segundo momento que nós estamos agora, nós estamos mais preocupados na otimização dos processos cíclicos de separação e recuperação. Porque qual é a ideia dos processos CCS? CCS de Carbon Capture and Storage. É você recolher o CO2 do ponto em que ele é emitido, do ponto estacionário, normalmente isso está vinculado
as termoelétricas, as indústrias que geram energia a partir da queima de combustíveis. A partir daí você concentrar esse CO2 e armazená-lo por tempo indeterminado em reservatórios como o fundo do mar, como minas desativadas. Embora esse conceito vá mudando nos últimos anos, e aí nós estamos querendo entrar nisso também, não colocar sujeira embaixo do tapete, mas usar o CO2 capturado como um reagente, um insumo para produzir novos compostos de valor agregado. O exemplo mais simples é o metano ou o metanol. Todos têm carbono, então aí a gente vai precisar muito de uma sinergia entre engenheiros químicos e químicos nesse desafio. O que me interessou na área de adsorção aconteceu comigo, que provavelmente vai acontecer com alguns dos que estão me escutando. Quando eu terminei a graduação, eu fui fazer o mestrado, não tinha a mínima ideia de que área eu iria abraçar. E aí havia uma conversa na minha turma que um professor estava iniciando estudos muito interessantes sobre adsorção. E na falta de opção, verdade seja dita, eu me encaminhei para essa área. Gostei muito da área, precisamente pelo que eu já falei, por na época ser uma operação unitária de vanguarda, que vinha em aplicações em que as outras operações unitárias que se conheciam classicamente falhavam. Tem um grande campo de exploração, porque dependendo do material que você desenvolva, você pode, na verdade, gerar novas demandas de separação. E tive uma sorte muito grande de, ao ingressar nessa casa, ainda como professora, somente com mestrado, ter a companhia do Célio, que já entrou nessa casa um ano depois como doutor, com experiência em adsorção na prática industrial, além de um doutorado no exterior. Então, foi uma conjunção de esforços dentro da mesma área, muito feliz, né, que proporcionou, nos últimos 20 anos, o desenvolvimento dessa área como uma área de pesquisa no Departamento de Engenharia Química. E para motivar um pouco os alunos do curso de Engenharia Química a conhecer a pesquisa que nós fazemos aqui, eu gostaria só de mostrar a última aquisição que teve de equipamento do LPA. Essa é uma planta chamada PSA, Pressure Swing Adsorption. Ela simula várias operações do que numa escala bem maior acontece industrialmente, ou propomos que aconteça industrialmente. Então são duas colunas que estão empacotadas com cerca de 800 gramas de um adsorvente, que tem a capacidade de seletivamente reter mais CO2 do que o outro gás. O outro gás, eu me refiro a nitrogênio, metano, dependendo do cenário de emissão de CO2. O que é que nós podemos experimentar aqui? O processo PSA consiste basicamente em, ciclicamente, enquanto uma coluna está absorvendo CO2, a outra coluna que já absorveu no ciclo anterior vai ser despressurizada ou mesmo ser feito vácuo para que eu possa recuperar esse CO2 em alta pureza. Então, as duas colunas funcionam de maneira sincronizada, de maneira que enquanto uma está produzindo uma corrente rica ou pobre em CO2, melhor dizendo, a outra coluna está produzindo uma corrente mais enriquecida de CO2 em comparação com aquela que foi alimentada. Então, é um problema bem interessante do ponto de vista de fenômenos do transporte, porque envolve, como vocês podem ver, não só o transporte de massa, como também esses sensores que vocês veem aqui são sensores de temperatura, que a gente de fato observa que quando a coluna está absorvendo, tem um aumento de temperatura, e esse aumento pode ser inclusive prejudicial para a capacidade de retenção do material, então tem que dissipar esse calor de maneira conveniente, enquanto a coluna que está dissolvendo vai esfriar, e como tal vai tender a reter o que eu gostaria que na verdade ela soltasse. Então, é um problema de otimização bem interessante, né? Tempo de ciclo, as pressões de pressurização, o vácuo da despressurização, todas essas variáveis vão impactar em critérios de desempenho que são comuns a qualquer processo de separação, como a pureza, a recuperação, o consumo de energia. No caso, eu sempre vou ter que fornecer energia aqui para realizar o vácuo, por exemplo, ou para manter a coluna numa determinada temperatura. Até chegar aqui nas outras células do laboratório, nós fazemos vários experimentos com o adsorvente que está aqui, mas em quantidades bem menores. Como examinar os aspectos termodinâmicos, quanto ele retém de CO2, como função da pressão,
quando está puro, quando está na ausência de outros gases, além de questões também cinéticas, questões ligadas ao calor de absorção, molde CO2 por grama daquele material, quanta energia ele vai dissipar quando esse molde CO2 é absorvido. Então, as demais células aqui do laboratório, eu poderia dizer que elas provém parâmetros de transporte termodinâmicos fundamentais que vão me permitir otimizar essa unidade. E eu tenho uma unidade para saber se o meu programa de otimização de fato é válido, de fato está reproduzindo o que acontece na prática. O aluno que quiser entrar nessa área de pesquisa, a primeira coisa é conversar com um dos professores envolvidos com essa área. E aí, particularmente aqui no LPA, eu cito a mim mesma, o professor Moisés Bastos Neto, o próprio professor Célio Cavalcante e o professor Sebastião Mardoni, que também desenvolve um trabalho bem interfacial com o que nós fazemos aqui. Só que ele desenvolvendo ferramentas de simulação molecular do que a gente experimenta na prática nos experimentos que temos aqui no laboratório. Todos sabem que, em geral, nós temos as chamadas de PIBIC, né, de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, no meio do ano, e todos os professores aqui citados comparecem a esse edital solicitando, apresentando projetos e solicitando suas bolsas, só que são oportunidades limitadas, já que o máximo concedido a cada professor são 2 bolsas. Mas, além disso, nós costumamos ter em vigor sempre projetos de pesquisa, particularmente em cooperação com a Petrobras, mas não exclusivamente. E dentro desses projetos de pesquisa há oportunidade para a atuação de alunos em atividades de iniciação científica. Em geral, a dedicação é a dedicação normal, varia entre 12, 16 ou 20 horas, dependendo do contrato do projeto específico. Mas a chave é vir conversar conosco e principalmente vir conversar com alunos que já estão dentro aqui do laboratório. Salvo engano, atualmente nós estamos com cerca de 12 a 15 alunos de iniciação científica. Podia ser mais, mas ao mesmo tempo nós temos um compromisso com o aluno e um compromisso com a sociedade também, por exemplo, de fornecer um ambiente seguro para esse aluno e de fornecer um ambiente em que ele possa de fato aprender. Então, aproveitando a oportunidade, muitas vezes eu sou procurada sobre a possibilidade dos alunos virem trabalhar como voluntários e, em geral, eu nego, não é por outra coisa, pelo nosso espaço disponível mesmo no laboratório e porque a bolsa associada a ela nós temos todos os custos relacionados com o seguro de saúde do aluno. Então seria um ato irresponsável deixar as pessoas virem para o laboratório sem condições adequadas de aprendizado de segurança. Com relação sobre o que esperar de uma experiência nesse laboratório, você vai esperar um ambiente de muito desafio, porque a gente tenta colocar para o aluno aqui, primeiro expô-lo bastante a várias pessoas que nos visitam e que trabalham conosco de renome internacional. Então, nós temos aqui professor visitante da Universidade do Porto e da Universidade de Edimburgo. Alguns alunos, não são nem alunos, perdão, pesquisadores pós-doc de Cuba, da Espanha. Então, todo esse caldeirão cultural acaba gerando um ambiente em que o aluno, mesmo de iniciação científica, é muito exposto não só a parte experimental propriamente dita do seu trabalho, mas aquilo que um outro colega ou que vários outros colegas fazem conjuntamente. Nós tentamos também aliar aqui dentro do laboratório, de uma forma equilibrada, a parte de experimentação e a parte de simulação de processos. Vocês, como alunos de graduação, têm disciplinas de fenômenos de transporte, de termodinâmica e de reatores químicos. Basicamente, o que nós fazemos aqui é uma aplicação real daquilo que vocês veem na sala de aula. Então a gente tenta contrabalançar aqui tanto os aspectos de experimentação e de descoberta do novo, como também de simulação do que é que você vai esperar naquele experimento com as informações que você tem que você vai fazer. Então são exercícios em que a gente tenta dar uma visão não de um técnico que vai gerar um resultado como parte de uma tese de doutorado, por exemplo, mas de fato de um aluno que está se iniciando no método científico em pesquisa. Então, gente, é isso. Eu agradeço muito ao PET a oportunidade de dar a conhecer de uma forma mais abrangente aos alunos do curso de Engenharia Química e a mais pessoas o que nós fazemos aqui. E sejam muito bem-vindos aqui no laboratório que fica nos fundos do campus, no bloco 731.
mas já já vai ficar urbanizado, mais aprazível. Mas sintam-se à vontade de vir nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Tchau!